Noite. Estamos aqui para mais uma aula, né? Aula de eletricidade e magnetismo, certo? E hoje a gente vai falar especificamente de um tipo de circuito chamado circuito RC, né? Circuito RC é simplesmente você ter um circuito, certo? Você tem um circuito e os elementos que compõem esse circuito, tá? É um resistor, um capacitor, tá? E uma DDP, né? Ou você poderia colocar aqui uma força eletromotriz, uma FEM, né? Então, esses são os elementos do circuito, certo? Aí, suponha que todos eles estejam ligados em séries aqui, em série, no caso. Ou seja, você vai aplicar a lei das malhas, que é a soma soma do ganho da energia potencial, né? Da energia potencial, não. A soma do ganho das tensões é igual à soma das perdas das tensões, né? Ou seja, a soma das tensões de uma malha é igual a zero, certo? Vai aplicar a equação, essa equação, né? Que significa dizer que a FEM, certo? Que a FEM vai ser igual a RI, certo? Lembrando que carga é igual a C vezes V, né? Então, V é igual a Q sobre C, né? Mais Q sobre C. Tranquilo até aí, pessoal? Então, a gente tem esta equação. Tranquilo até aí? Todo mundo consegue enxergar isso? Tranquilo. Tranquilo, né? Vamos botar esse caderninho para cá. Pegar aqui o livro aqui do Moisés aqui, tá? E ele também tem uma exposição legal sobre isso. Só que o Moisés, ele faz isso bem depois, cara. Ele vai fazer isso lá no capítulo. Acho que é no capítulo 10 ou 11. Mas eu digo já para vocês, só um momento. Capítulo 10. Certo? Que ele vai falar de circuitos. Aí o Resnick, né? Ele vai falar isso, a versão que eu tenho aqui, no capítulo 27. Tá? Então ele fala isso antes de falar de magnetismo. Já o Moisés fala de magnetismo primeiro para depois falar disso. Porque ele aproveita e faz um capítulo só de todo tipo de circuito, né? Que falta ainda um elemento para a gente ver no circuito, que é o indutor. A gente vai ver isso depois. Então, dando continuidade aqui ao problema, a gente tem esse problema, né? Que a diferença de potencial é igual a RI mais QC, certo? Que são os elementos de um circuito, tá? Obviamente, quando você tem esses elementos no circuito, né? Aí vem o seguinte detalhe, certo? Aí o que acontece? Você tem que pensar o seguinte, o capacitor, ele está carregando, né? Ou está descarregando. Certo? Então a gente tem que ver qual é essa possibilidade. Ele está carregando, ele está descarregando. De acordo com o Resnick aqui, olhando para o Resnick, começa a mover, surgem correntes de circuito, essas correntes se acumulam cada vez mais nas placas do capacitor, com a diferença de potencial Q sobre C. Essas placas do capacitor, quando essa diferença de potencial é igual à diferença de potencial entre os terminais da fonte, né? A corrente deixa de circular. Tá. Ou seja, a carga entra em equilíbrio. Então, nesse caso, certo? Em saber como as correntes variam com o tempo de carga Q, a diferença de potencial VC e a corrente enquanto o capacitor está sendo carregado, tá? Então, aqui é enquanto o capacitor está sendo carregado, aqui nesse caso, certo? Por que enquanto o capacitor está sendo carregado? Porque enquanto o capacitor está sendo carregado, você está tirando o FEM, é como se você estivesse tirando força eletromotriz, certo? Para poder carregar o capacitor, tá? Então, como se você estivesse diminuindo a tensão, certo? Quando você está descarregando, né? Que aí considera um capacitor inicialmente descarregado e ligado a uma bateria de FEM e seja a resistência do circuito. Tá? Então, o capacitor está descarregado, isso no Moisés também ele está dizendo isso, o capacitor está descarregado
e você começa a carregar esse capacitor. E quando isso acontece, você observa o seguinte, que você vai ter RI, que é a diferença potencial do resistor, mais Q sobre C, a diferença de potencial do capacitor, é igual à força eletromotriz, certo? Só que você tem uma relação entre carga e corrente, né? A gente já viu que corrente, na realidade, eu vou colocar assim, DQzinho, tá? DQDT, não é isso? A gente já viu isso, certo? Ou seja, você pode agora escrever o seguinte. Então, I é DQDT. Ou I é DQDT. É, né? Como I é DQDT, então você vai ter aqui, né? Se você pegar esse cara aqui, todo mundo aqui, I é DQDT. Se você derivar isso aqui, todo mundo em relação a T, né? Você vai ter R DI dt, né? R é uma constante, né? Então, o que está variando é a corrente, mais 1 sobre C, dq dt, é igual a essa parte aqui é uma constante, a derivada da constante é zero. Todo mundo entendeu, pessoal? Tá claro para todo mundo? Tirar um latido do cachorro aí, tá claro para todo mundo? Tá, né? Até porque vocês ficam aí em silêncio aí, eu fico meio perdido aqui. Bom, então a gente tem essa equação, né? Obviamente, isso aqui você pode escrever como sendo R DI dt mais 1 sobre C, dq dt é I, isso aqui é igual a zero, certo? Ou seja, você vai ter DI dt mais 1 sobre RC vezes I, isso aqui é igual a zero. Daqui você tira aqui DI dt é igual a menos 1 sobre RC vezes I, ok? Aí esse RC ele chama de tal, então esse RC é um tal, tá? Ele vai dizer depois que vai ser uma dimensão de tempo, esse RC vai ter uma dimensão de tempo, né? E está associado com a perca aquela variação de perda de energia, né? Então, isso aqui vai ficar DI dt igual a menos 1 sobre tal, certo? Vezes I. Beleza pura, pessoal? Até aí? Beleza. Aí eu posso resolver isso aqui tranquilo, né? Por equações diferenciais, que é só botar DI dt sobre I, integra, faz integração direta, né? Aqui ficaria a integração, que menos 1 sobre tal dt, tá? Então, d e dt, isso aqui é o ln, né? É o ln do primeiro, ln da corrente final sobre a corrente inicial, certo? Igual ao tempo final menos o tempo inicial, que ficaria menos t sobre tal, certo? Supondo o tempo inicial igual a zero, daqui você tira, então, que a corrente, na realidade, vai ser igual a I0 elevado a menos t sobre tal, certo? Esse tal aqui é uma constante negativa, tá vendo? Então, termo de... Meu nome? Dissipação, não sei se é dissipação, acho que é dissipação, tá? Aí, o que é que acontece, pessoal? A gente vai fazer o seguinte agora, certo? Aí, depois que você faz isso, né? Aí, você tem que descobrir quem é esse I0. A primeira coisa. Então, quem é esse zero, né? Aí, esse zero, na realidade, é a corrente quando o tempo é igual a zero, tá? Quando a corrente é o tempo igual a zero, significa dizer que a carga é nula, certo? Se a carga é nula, aí você vai lá para aquela primeira equação, onde você montou, quem era o teu sistema, né? Você está vendo, ó, quando a carga é nula, então tua FEM é igual a RI. Logo, teu I de zero é a FEM sobre R. Aí tu vem bem aqui e tu coloca isso aqui como sendo, quando a carga é nula, né? Tu coloca isso aqui como sendo
que I de 0 é igual a φ sobre R. Substituindo aqui, então, a corrente elétrica no final depende da φ dividido pela resistência, ou seja, depende da φ dividido pela resistência, que a φ é a diferença de potencial, vezes uma exponencial negativa, tá? Ó, e tal. Aí, se a gente for fazer o gráfico, então, desse sistema, né? A gente vai anotar essa equação aqui e vai fazer o gráfico, certo? Vou botar aqui o GeoGebra aqui para vocês. O GeoGebra. A equação do tipo I é igual a uma φ qualquer, vamos botar aqui 5, certo? Essa φ é φ sobre R, eu vou botar 5, tá? Então, deixa eu só registrar aqui, ó. A gente tem I igual a φ sobre R é elevado a menos T sobre tal, né? T sobre tal. Pronto. Tal é RC, certo? Se R for 5, por exemplo, tá? E a φ for 10, né, por exemplo, e a φ for 10, certo? A φ for 10, e o capacitor for, por exemplo, aqui, vamos dizer, como aqui é, isso aqui é 5, né? Vamos dizer que o capacitor seja 1, né? Só para desencargo de consciência. Então, isso aqui vai ter uma equação do tipo, vamos lá substituir os valores, ó. Primeiro a φ dividido por R é 2, aí vem a função exponencial, que é um Ezinho, é elevado a... Aí aqui tem um parênteses, né, obviamente. Aqui tem, bem aqui tem elevado, foi mal. Ora, macho, elevado, escreve. Que coisa, macho. Bota assim, então. Pronto. Elevado a menos T dividido por quanto, hein? Por 5, né? Dividido por 5. Pronto. Vou apagar aqui. Opa. Oh, deu o maior trabalho para me escrever, aí apaguei, pronto, me lasquei. A exponencial de menos T, vou botar aqui menos X, né, dividido por 2. Certo? Por favor, verifique a estrutura do seu comando. É exponencial de menos X dividido por 2, né? Assim não? Tá certo. É igual. Por favor, verifique a estrutura do seu comando. Como assim? O que é que está faltando aqui? Não, vezes aqui? Não. O que está faltando aqui? Vou botar exponencial de menos X aqui. Vamos ver se ele vai. Não vai. É elevado a X. Vamos ver se ele vai. Não vai. 2, função exponencial, aqui, tá X aqui. Foi. Certo. No lugar do X aqui, se eu botar menos X. Foi. Menos X dividido por 5. Foi. Porra, meu. Por que tu não vai? Estranho, né? É isso mesmo, né? Isso aqui é RC, R vezes C, tá certo. Então, se vocês olharem, ó, tem esse 2 bem aqui, ó. Esse ponto tá cortando aqui, ó. Se observar, tá cortando esse eixo aqui, ó. Quem é isso aqui? Isso aqui é o epsilon sobre R. Primeira coisa. Certo? Aqui eu estou desenhando a função matemática em si, sem prestar atenção à física do sistema, certo? E o gráfico da função matemática, obviamente, é esse, né? Eu não estou observando a física do sistema. Para começar, a gente não tem tempo negativo. Então, começa aqui, ó. O sistema, para a gente, é aqui. Começa daqui para cá.
Então, ele está caindo ao longo do tempo. Quanto maior o tempo, menor vai ser menor vai ser o tanto de carga que você vai colocar no capacitor, certo? O capacitor estava descarregado e você está carregando. Então, quanto maior o tempo, maior vai ser a quantidade de carga que você está colocando no capacitor e chega um momento que ele para, certo? Aí tem outro detalhe que tem que colocar nesse gráfico aqui, né? Só um momento, que é o seguinte, ó. Ele tem um tempo crítico em algum ponto, né? Que ele vai chamar que esse tempo crítico, né? Que é quando você tem aqui o TC é 5, né? Aqui, ó. Bem aqui tem um 5, ó. Aí esse 5 aqui, ó, esse aqui, ó. Certo? Que é 5, né? Que é o T, o tal, né? Aí, ó, quando você tiver tal, você vai ter isso aqui, ó. Né? Essa aqui. E esse ponto bem aqui, na realidade, isso aqui vai ser I0 sobre E, né? Ou seja, vemos que a corrente de carga do capacitor decai exponencialmente com o tempo. Com o constante do tempo, né, obviamente RC. Então, o tempo leva, na realidade é 1 sobre, eu botei foi, o tempo leva para cair 1 sobre E no valor inicial. Para ter muito maior do que esse TC, obviamente a corrente ela passa a ser quase nula, né? Ó, quando o tempo, você está pegando um tempo aqui, 14, por exemplo, isso aqui não é maior, não é muito maior, é só maior, mas ela está quase zero já. Quando o tempo é muito maior do que TC, aí você está dizendo que a corrente é nula, certo? Aí é a mesma coisa que o Resnick coloca, certo? Só que o Resnick, ele resolve primeiro para a carga e depois vai resolver para a corrente, né? Então, o que acontece é exatamente isso, né? Belezinha, pessoal, deu para entender essa ideia? Até aí, até o momento? Ficou claro para vocês? Deu para entender sim, né? Pronto. Aí agora a gente vai tentar fazer a outra parte, que é a parte da carga, e depois a gente vai tentar fazer a outra parte, que é a parte do carregamento. Né? A gente fez o descarregar, agora a gente vai fazer a parte da carga e depois do carregamento, tá? Ó, lembrando, I é igual a dq dt, certo? E a gente tem também que, deixa eu ver aqui, você tinha também R dq dt, que era RI, mais Q sobre C, era igual a FEM, certo? Isso daqui, você também pode resolver essa integral, essa equação diferencial a partir da integral. Você parte, então, do seguinte termo, né? Você vai dizer que isso aqui é dq dt, mais Q sobre RC é igual a R epsilon sobre R, certo? Estou fazendo rápido aqui, pessoal. Espero que vocês consigam entender minha letra aí do jeito que eu estou fazendo, tá? Aí aqui a gente faz o seguinte. Bom, ele fala que mais adiante vai mostrar que essa solução é isso. Então, como é que ele mostra isso? Ele não mostra. Aqui não, nesse capítulo não. Vamos ver se ele mostra aqui. Aqui ele faz para corrente, para corrente. Eu quero ver para carga, ele não faz. Tá. Então, vamos ver se a gente consegue fazer aqui para carga aqui, para resolver essa equação diferencial. Vocês viram a equação diferencial, acho que semestre passado, então vocês sabem resolver isso aqui melhor do que eu, né? dq, isso aqui é igual a epsilon sobre r menos q sobre rc.
Deve ter uma forma mais fácil de fazer isso, que é... Pois não? Que eu lembro de EDO ainda que era quem tentava substituir DQ, DT e Q por uma multiplicação, que é a derivada de uma função. Certo, certo, que era como é o nome do método, rapaz? É um método... Você substituía por uma exponencial, né? Uma integral, né? No fim das contas. Você multiplicava tudo por um U e tentava deixar uma multiplicação. Pois é, mas eu não lembro. Eu não lembro, Thiago, como é que faz isso. Eu teria que revisar, cara. Acho que vocês que viram isso aí semestre passado. Não sei se você tem um livro de equações diferenciais aqui que resolve isso aqui facinho. Peraí. Só um momento, cara. Aqui é a parte de circuito. Campos elétricos e meio dielétricos, não. Monopolo, não. Som de Green, não. Equação de Laplace, não. Potencial elétrico, não. Essa parte aqui só tem o volume 1, teria que ter o volume 2 para fazer isso. Então, tem que ser o volume 2. Mas tem essa parte aqui de equação diferencial. Deixa eu ver aqui, depois eu guardo isso aqui. Só um momento. Equações diferenciais de primeira ordem, certo. Primeira ordem. Homogêneas, exatas, lineares. Equações, né? Circuito. Oscilador harmônico simples, ângulo 360. Um momento. Oscilador harmônico é equação diferencial de segunda ordem. Coeficientes constantes. Tá aqui, 224. 224. Circuito RC, certo? Então, ele fez exatamente o que a gente fez, né? Que é DQ, RC, fez 0 sobre R. Fez essa parte aqui também, que é DQ sobre DT é igual a φ sobre R menos Q sobre RC, certo? Depois ele tirou Não acredito não, que é só isso não. Sabia que era bem mais fácil do que a gente imaginava. Ó, fica isso aqui, ó. DQ sobre DT é igual a epsilon, seria φ C menos Q sobre RC. Né? Ele tirou o MMC, né? Tudo bem para vocês até aí? Até isso aqui? Certo? Aí ele fez só isso aqui, ó. A integral de dq sobre epsilon c menos q, epsilon c menos q, igual a dt sobre rc, a integral. Né? Vamos ver de novo. Ó, você tem dq dt igual a φ sobre a resistência menos a carga sobre RC. Eu vou tirar o MMC aqui, então você vai ter dq dt igual a φ vezes o capacitor menos a carga, porque o MMC é RC, RC dividido por R é somente C, né? Isso aqui tudo dividido por RC. Aí esse cara eu vou passar para baixo desse, então vai ficar integral de dq sobre epsilon c menos q igual a integral de dt sobre RC. RC, vocês já sabem que vai ser o tal, né? Isso aqui vai dar t sobre tal, certo? T sobre tal. E esse daqui, obviamente, vai dar um ln,
né? Só que aqui, você vai ter aqui um número negativo aqui, ó. Certo? Então, vai ter um número negativo aqui nessa parada aqui, tá? Então, vai ter aqui como você tem esse número negativo, então ficaria um menos aí, né? Por causa se você fizer a substituição, substituir o que tem embaixo por U, por exemplo, ficaria εc menos Q. Então, du ficaria igual a menos dq, né? Quando você integra, então, essa parte todinha aqui, é a integral de menos du sobre u. Isso aqui, obviamente, é menos ln de u. Ou seja, é menos a integral dessa parte, né? Menos o ln dessa parte. Esse menos pode vir para cá, por exemplo. Pode vir para cá? Menos LU, menos ln de U é igual a T sobre tal. Pode, né? Então, esse ln pode vir para cá. Então, ficaria aqui ln de U igual a T sobre tal. ln de U igual a menos T sobre tal. Certo? Aí, o U, obviamente, a gente já calculou já disse que era, né? Q menos RC. Ó, e aqui vai ficar Q0 menos RC. Certo? Só que a gente tem que determinar quem é esse Q0. Isso aqui vai ser igual a quanto, hein? A menos T sobre tal. Certo? Obviamente, Q0, a gente acabou de dizer, né? Q0 é igual a zero. Então, isso aqui vai ficar menos RC. Certo? Aí você vai ter, quando você vai desenvolver isso aqui, obviamente isso aqui vai ficar a carga menos RC dividido por E menos RC igual a exponencial de menos T sobre tal, né? Aí esse RC aqui vai passar para o outro lado, né? Negativo mesmo. Então vai ficar Q menos RC igual a menos RC a exponencial de menos T sobre tal, certo? Passa esse RC para o outro lado, então Q vai ser igual a RC, que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre tal. Tá? Então, aqui a gente teria o valor da tua carga com relação ao tempo. O que é que está acontecendo com a carga com relação ao tempo? Certo? E quando o tempo vai para infinito, o que é que acontece? Esse termo está indo para zero. Quando o tempo está indo para infinito, esse termo está indo para zero. E quanto é que fica a carga? A carga vai ficar RC, né? Certo? Então, a carga total vai ser RC. RC mesmo, né? Eu não estou enganando nada, não. Eu botei nada errado, não. Não, eu botei errado. Eu botei foi RC. Não é RC aqui. Aqui não é RC, não, pessoal. É Epsilon C, ó. E eu botei foi... Aqui é Epsilon C. RC é aqui, né? Aqui é o tal. Tá certo. Aí aqui, no lugar de eu chamar aqui, ó, Epsilon C, Epsilon C. Aí quando eu fui substituir o U, né? Que o U é Epsilon C, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Epsilon não, né? A FEM vezes o capacitor. A capacitância, né, no caso. Aí quando eu fui substituir, eu substituí fui por RC. E não, isso aqui não é RC, isso aqui é a FEM vezes o capacitor, FEM vezes o capacitor, FEM vezes o capacitor, FEM vezes o capacitor. Aí eu tava achando estranho. FEM vezes o capacitor, FEM vezes o capacitor, FEM vezes o capacitor, FEM vezes o capacitor, certo? Ou seja, isso aqui vai dar lugar do R é FEM, lugar do R é FEM, lugar do R é FEM, lugar do R é FEM. Certo? Então, aí dá FEM vezes o capacitor, FEM vezes o capacitor, FEM vezes o capacitor, FEM vezes o capacitor. Ou seja, a carga, quem é? É uma diferença de potencial vezes a capacitância, né? Recai a lei da capacitância, né? Lá que a gente tinha determinado lá atrás. Então, a carga total no meu sistema, né, a carga inicialmente ela era nula, né? E no fim, ela vai ficar simplesmente com a FEM vezes o capacitor. Ou seja, não tem carga no resistor, né? A carga está no capacitor. Tranquilo? Todo mundo conseguiu ver isso aí?
Entendi. Tá de boa. Tá de boa, né? Obviamente a corrente a gente já determinou, então não precisa se preocupar com isso, né? Aí, o que eu quero que vocês analisem agora é o seguinte detalhe, certo? Agora vamos analisar o que é que acontece, isso aqui é carregando. E o que é que acontece se você descarregar? Né? Carregando é isso, então o que é que acontece se você descarregar? Certo? Aí quando você vai para a parte de descarga, né? Aí quando você vai para a parte de descarga, você vai ter o seguinte. Primeiro, você vai ter a mesma equação, RI menos a FEM, mais... Não, isso aqui está pegando o circuito RL. Cadê o circuito? Está pegando o circuito RL. Cadê o circuito RC? Não, isso aqui é o circuito RL. Foi mal, pessoal. Cadê o outro circuito? Tá aqui. Você vai pegar... Então, o circuito carregando, né? A derivada da corrente é igual a isso, certo? Tá, foi mal, pessoal. Bom, então a gente está carregando um capacitor, né? E a gente viu o gráfico lá do capacitor, certo? Da capacitância, né? Ele está decaindo com o tempo. O gráfico da capacitância. Ou seja, a capacidade está decaindo com o tempo. O que é que significa dizer? Que você, não é que você esteja perdendo capacidade, é simplesmente que você está preenchendo já. Imagina que você está preenchendo um balde com água. Então, quanto mais água você coloca naquele balde, menos água ele vai caber. Então, a capacidade dele caber a água está diminuindo. Certo? Aí, já de carga, é para estar aumentando. Então, voltando aqui para a expressão da carga, como é que é a expressão da carga, hein? A expressão da carga, quanto é? Opa, foi que eu apertei aqui, ó. Q de T, né? Q de T. Tá aqui, ó, canetinha vermelha. A carga com relação ao tempo. Isso aqui é a Fé vezes a capacitância. Certo? Que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre tal. Tá? Então, isso aqui é o que está acontecendo com a minha capacitância, né? Isso aqui é a Q de T, tá, pessoal? Q de T. Suponha, naquela hora a gente supôs que a FEM, se eu não me engano, quanto era a FEM era 10. A gente supôs que a capacitância era 1. A gente supôs que R era igual a 5. A gente vai colocar o mesmo resultado, certo? Então, isso aqui obviamente dá 10, certo? Então, aqui, quando você vem para cá e coloca, você vai ter 10, que multiplica 1 menos a exponencial de quanto? De menos x, opa, menos ponto não, menos x, dividido por 2, certo? Era isso que a gente tinha? É. Tá? Vou dar um Enter aqui. Vou apagar essas coisas aqui, certo? São os mesmos valores que a gente botou anteriormente, né? E veja o que é que está acontecendo com um e com o outro. Interessante, né? Enquanto que o outro está decaindo com o tempo, o outro está aumentando com o tempo, certo? Só que ele aumenta até um determinado valor crítico, né? E esse valor crítico, qual é? É o 10. Né? Ou seja, é a carga máxima que ele pode suportar. Quem é essa carga máxima? A carga que pode ser suportada no capacitor, certo? Ou seja, esse 10 aqui, ó. Então, quando o tempo é muito longo, quando o tempo está indo para infinito, esse resultado aqui está indo para 10. E aqui você nem precisa ver no infinito, não, né?
você pode ver aqui diretamente já muito próximo aqui de 8, por exemplo, de 10 aqui, por exemplo, está dando isso já, certo? Basicamente isso. Então, ele tá carregando muito rápido, né? Quando esse tempo é assim, né? Certo? Tranquilo? Se a gente pegar aqui o 5, ó, vocês podem observar que o 5 tá bem aqui, né? Que é o T diz o tal, né? E esse ponto está sendo cortado aqui, quanto é esse ponto aqui? É zero, é isso mesmo? É zero? Aí ele começa no zero, então? Deixa eu ver se tem aqui o gráfico aqui desse negócio. É isso mesmo, começa no zero. Isso aqui pode ser 1, né? Quando x é igual a zero, isso aqui pode ser 1, é verdade. 1 menos 1 é zero. Então, acontece isso aqui. Ó, essa parte negativa não existe, tá? Na física, essa parte negativa não existe. Tranquilo, pessoal? Deu para todo mundo entender, pessoal? Deu sim já, deu sim. Ótimo. Então, ó, você entende que esse limite aqui é algo do tipo Fê vezes a capacitância. Você entende que esse limite aqui é algo do tipo resistência, se eu não me engano, era resistência vezes a capacitância, não era? É isso mesmo. Não, capacitância como a Fê é igual a RI, então era epsilon sobre R. Isso aqui. Certo? Então, você está olhando para cá em relação ao resistor, né? Isso aqui você está olhando a relação ao resistor, isso aqui você está olhando em relação ao capacitor. Capacitor. Belezinha? Então, a gente acabou de ver aí o processo de carregamento de um capacitor a partir desses gráficos e viu a partir da equação diferencial como é que ocorre esse processo, né? Aí depois de fazer isso, né, e ter esse gráfico montado, aí ele vai fazer outro circuito que a gente não viu ainda, certo? Que é o circuito CL, né, capacitor indutor. Aí o circuito CL, bom, é outro mundo, porque a gente teria que ter visto primeiro o indutor para poder ver ele, tá? Esse livro pode cair aqui, tô morrendo de medo aqui. Tranquilo? Então, antes de esquecer, né, certo? O capítulo 27, então, traz isso do Resnick, né? Ele termina com isso, com essa parte desse circuito RC. Aí depois ele começa com alguns exercícios, certo? Depois eu resolvo alguns exercícios para vocês. E a outra parte da aula agora que a gente vai falar, né, que muda um pouco o escopo, né, que seria a parte de força magnética, tá? Tá solto, melhor botar pra cá, vai cair na minha cabeça. Aí quando você fala de força magnética, certo? Aí novamente, né, como eu tava falando para vocês, dê uma olhada nesse programazinho aqui do FET, tá? Dê uma olhada nessa parte de simulação em física, né? Essa parte de eletricidade, certo? Que ele vai colocar em algum canto aqui, ele coloca capacitor, mas isso a gente já viu. Aqui tem a parte do gerador, né? Que aí, aqui tem uma parte de circuito bateria resistor. Vamos dar uma olhada nisso. Aqui tem circuito, né, construção de circuito AC/DC. Montar um circuito DC. Lei de Coulomb, do capacitor básico. Vamos botar o circuito aqui DC aqui. Sinal do circuito. Vamos ver aqui, vamos gerar aqui. Ver se ele vai aqui, né? Bom, primeiro caso, eu vou tirar aqui botar isso aqui pro cantinho aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui um fio,
né? Vou aumentar aqui esse fio aqui. Botar aqui outro fio, não sei se ele gira. Gira. Tá? Tá conectado aqui. Pronto, eu vou botar aqui um interruptor. Uma chave, né? Vocês sabem montar esses circuitos melhores do que eu, né? Obviamente. Eu vou botar um resistor aqui. Certo? Vou botar aqui, obviamente, mais um fio. Tá? Botar aqui uma bateria, né? Para gerar uma tensão. Aí aqui você teria ligar a chave, não ligar a chave. Né? Tá aqui o fio. Certo? Esse aqui pode vir para cá, não tem problema nenhum. Tá aqui. E cadê o capacitor? Fusível não, clipe não, moeda não, borracha não. Queria um capacitor. Eu só dei um resistor. Aqui é uma lâmpada, um resistor. Pô, ele só deu um... Não deu um capacitor não. Vai, tolo. Né? Se eu ligar aqui a chave, acontece isso, obviamente, né? Faz todo mundo entender isso. Certo? Tá passando aqui pelo... De ligar aqui a chave. Então, vou botar assim para vocês verem. Né? Que é o formato mais clássico, né? Tá acontecendo exatamente isso. Aqui é positivo, aqui é negativo, não é isso? Aqui tá o movimento dos... Não, aqui é positivo, aqui é negativo. Aqui tá um movimento real, né? E não um movimento convencional. Vamos botar aqui o convencional. Pronto. Tá aí o movimento convencional. Isso aqui tem um resistor aqui. Eu queria um resistor, mas não tô vendo aqui um resistor. Bateria, lâmpada, fusível, clipe, fio, borracha, lápis, mão, cão. Eita porra. Não. Aqui é Ampulab. Convencional. Resistência pequena, resistência grande, resistência da bateria, que a gente poderia botar uma resistência interna na bateria, mas não. Ele não deu, não. O que eu queria não, que era um resistor com um capacitor. Esse aqui do gerador, não. Quero ver do gerador agora, não. O gerador a gente vai ver daqui a pouco, é relacionado a campo magnético. Pronto, isso aqui você tem uma bateria. Mostrar as voltagens aqui, tudo bem. Mostrar os núcleos, não precisa. Mostrar os cálculos de voltagem, não precisa. Mostrar o interior da bateria, não precisa. Aqui você pode botar frio, quente. Eu posso aumentar a voltagem. Quando aumenta a voltagem, você aumenta, obviamente, a corrente elétrica, a intensidade de corrente elétrica. Né? Tá aqui o amperímetro aqui acontecendo isso aqui, você está aumentando a corrente elétrica. Né? Para essa resistência, você está deixando mais quente o sistema. Se eu aumentar a resistência, né, você está deixando o sistema um pouco mais frio. Se eu diminuir a resistência, vai deixar mais quente ainda. Certo? Tá vendo? Porque você aumenta o grau de agitação das moléculas. Mas esse daqui também não é... Ele não tem, então, o que eu queria, que é um aparelho que tivesse um resistor e um capacitor, um circuito. Mas, enfim. Espero que vocês tenham entendido aquele gráficozinho, aquelas equações diferenciais, com tranquilidade. Vamos agora ver a outra parte, né? Que é a parte de campo magnético, né? Aí, obviamente, toda vez que a gente fala de campo, é você imaginar nessas linhas invisíveis que existem, certo? A gente tem essas linhas invisíveis aí, chamadas linhas de campo, tá? Então, um ímã, ele sempre tem um polo norte e um polo sul, certo? Ele nunca tem só o polo sul ou só o polo norte,
Mesmo que você venha aqui e quebra esse ímã na metade, ele vai continuar com 2 polos. Se você pegar esse ímã que você quebrou na metade, quebrar de novo na metade, ele vai continuar com 2 polos. Se você quebrar N vezes na metade, mesmo assim ele vai continuar com 2 polos, tá? O que significa isso? Que não foi possível ainda determinar monopolos magnéticos, certo? Sempre vai ter dipolo, né? Pelo menos classicamente a gente já está vendo isso. E se você olhar a bússola, ela está apresentando, ela não é que ela aponta para o norte e nem para o sul, ela está apontando em relação à linha de campo. Se você observar, ó, ela está apontando em relação à linha de campo. Ó, repare, ó, ela está apontando em relação à linha de campo. Vou mudar para cá, ó. Como é que está a linha de campo aqui, ó? Ela está vindo para cá, ó. E ela está se ajustando para ficar como estaria a linha de campo. Quando você coloca desse jeito, é isso que está acontecendo, ó. Então, ela se alinha com a linha de campo. É por isso que o pessoal fala que quando você coloca uma bússola na Terra, por exemplo, né, ela vai se alinhar com o campo da Terra, certo? Então, ela se alinha com a linha de campo da Terra, né? Ou seja, ela aponta, uma parte aponta para o norte e a outra parte vai apontar para o sul, obviamente, certo? E aqui a gente teria o medidor de campo, né? Obviamente, o campo, ele é tridimensional, ele vai depender da posição. Se você está medindo o campo aqui, por exemplo, isso está acontecendo, né? Isso é tranquilo, tá? E se você ver dentro do ímã, está acontecendo isso aqui dentro do ímã. Aí tem um negócio bem interessante no YouTube, né? Hoje eu estou a fim de mostrar esses videozinhos, né? Linhas de força, campo magnético. Bem interessante, experimentinho besta, cara, né? Ó, ele vai pegar uma folha de papel, certo? Aí nessa folha de papel vai colocar pó de ferro, isso aqui é pó de ferro, tá? Só que antes ele colocou um ímã aqui, ó. Cadê aqui? Opa, eu voltei demais. Sai daí. Cadê aqui? Ele vai colocar um ímã. Pronto, aqui um ímã, ó. Tá vendo, ó? Um ímã em forma de barra, polo norte, polo sul, tá? Colocou o ímã, foi lá, colocou a folha de papel e coloca pó de ferro, ó. Tá colocando pó de ferro. Aí o pó de ferro vai ficar especificamente em alguns polos, né? Nos polos aqui, ó. Tá vendo, ó? Polo norte, polo sul. Então ele vai se alinhar de acordo com as linhas de campo, ó, se você observar, ó, né? Se você colocar 2 ímãs, vai acontecer a mesma coisa, com uma pequena diferença. Ó, aqui, ó. Essa diferença aqui no meio. Ele vai de novo se ajustar conforme a linha de campo. Tá vendo, ó? Polo norte, ó. Você não tem aproximação, você tem uma repulsão, né? Repara, ó, você tem uma repulsão. Então ele vai lá, colocou a folha, do mesmo jeito aí nessa repulsão. Aí o que é que acontece com as linhas? Aí fica a linha, o que é que acontece aqui? Olha no meio aqui, entre as duas aqui, ó. Olha o que é que tá acontecendo, né? Você vai ver essa repulsa das linhas, ó. Vai ter essa divisão, certo? Isso é bem interessante, né? É um ímã aí da forma de ferradura, né? Dentro quando você coloca um ímã na forma de ferradura, entre os ímãs aqui, ó, essa parte aqui, ó, tá vendo? Que o ímã tá vindo do polo norte para o polo sul. Então você tá vindo aqui, ó, nesse sentido aqui, ó. Mesma intensidade em qualquer região daqui dentro, certo? Fora tem quase nada, né? Mas dentro é a mesma intensidade em qualquer região. Isso é bem interessante. Tá aí, como você pode ver. É um campo uniforme. Beleza? Então, isso aí é uma forma de você construir, por exemplo, um campo uniforme, né?
Então, quando você fala em campo magnético, você só fala, então, que tem materiais que têm essa propriedade, né? Essa propriedade de ter, de apresentar esse campo magnético, certo? Isso vem de história, né? Foi a primeira descoberta, uma das primeiras descobertas, né? Que é a chamada magnetita, né? Que na realidade era um mineral, um material que você via na Grécia Antiga, que ele tinha propriedades magnéticas, que ele tinha propriedade de atrair determinados materiais, certo? Então, bom, primeiro é esse o ponto. Segundo ponto, certo? É que quando você, aí a gente vai ver isso depois, tá? Essa parte aqui a gente vai ver isso depois, que está relacionado que campo magnético variável produz corrente elétrica induzida, e essa corrente elétrica induzida, obviamente, você vê aqui no resistor, tá? Observar no resistor. O eletroímã é do mesmo jeito, certo? Só que o eletroímã, o que é que acontece? Você tem corrente elétrica ligada a uma bateria. Essa bateria aqui, ó, né? Vamos aumentar aqui, tem 4, 7, 3, menos 0, 10. Aqui, ó. Nessa bateria aqui, você observa que ele só fez mudar a polaridade aqui, né? Vem para cá, ó, muda a polaridade, você muda o sentido do campo, né? Então, você tem a bateria, você gerou corrente elétrica, a corrente elétrica vai gerar campo magnético, certo? Mas isso a gente vai ver depois. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, que carga em movimento gera campo magnético, tá? Aí, lá na eletricidade, a gente via que carga parada gerava campo elétrico. Agora, carga em movimento gera campo magnético. Aí depois a gente vai ver que carga em movimento gera os dois, tanto do campo elétrico como do campo magnético. Então, você tem a associação dos dois. E principalmente se o movimento dessa carga for aleatório, no sentido de ser descontínuo, né? Certo? Ser variável. Tá? Porque um pode gerar o outro. A variação de campo magnético pode gerar campo elétrico, né? E a variação de campo elétrico pode gerar campo magnético. A gente vai ver isso depois, tá? Então, aqui eu estou dizendo para vocês que corrente elétrica gera campo magnético. Tá? Aqui, você tem um ímã fixo, e esse ímã tem propriedades de campo magnético. Aqui, você tem corrente elétrica, e essa corrente está gerando corrente elétrica, né? Essa corrente está gerando campo magnético, tá? O transformador, o que é que acontece com ele? Você tem uma corrente elétrica que gera um campo magnético. Quando você gera um campo magnético variável, você induz uma corrente, certo? Ó, campo magnético variável, você induz uma corrente. Está induzindo uma corrente numa outra espira. E o gerador tem a ver com a energia mecânica, né? Que quando você coloca uma determinada energia mecânica, você está gerando um campo magnético variável. Esse campo magnético variável gera uma corrente elétrica, tá? Mas isso a gente vai ver depois. Eu estava falando para vocês, é uma simulação aqui que é bem... enfim. Aí uma outra coisa que a gente pode ver, né, outro vídeo que a gente pode ver, que é a parte da força magnética, eu estava dando uma olhada, né, e tem uma experiênciazinha aqui, eu acho que eu vi aqui, é essa daqui, né, que é bem interessante, é o seguinte, ó, você tem um ímã, você tem uma bateria, um ímã, uma bateria, polo norte, polo sul, bateria, certo? A bateria, obviamente, vai gerar corrente contínua, tá? Aí ele está conectando aqui a bateria aqui, ó. Repare que esse cabo está aqui, esse cabo está aqui, ó. O cabo preto está lá, o cabo vermelho está aqui. Observe isso primeiro. Ligou a bateria, quando ele liga a bateria, obviamente vai passar corrente por esse fio metálico. Então passa uma corrente por esse fio metálico quando ele liga a bateria, certo? E o fio não se mexe, não acontece nada. Desliguei a bateria, coloquei o ímã agora. Quando eu coloco o ímã, certo? Você vai ter um campo, como se fosse aquele campo da ferradura, né? É isso que você está vendo, um campo indo do polo norte para o polo sul, nesse sentido o campo, certo? Aí coloquei a bateria, está acontecendo isso aí. Aí eu vou ligar a corrente agora, observe o que é que vai acontecer. Liguei a corrente. O fio se move, mas não foi preciso tocar nele para ele se mover. Por que que ele se moveu? Eita, cadê o Kevin?
Bom, o que é que vocês acham, pessoal? Por que que o fio se moveu? Se não foi preciso tocar nele. Por causa do campo magnético atuando na corrente, Thiago, é quase isso, certo? Quando você pega uma mesa e faz com que essa mesa se movimente, por que que esse movimento ocorre? O que é que precisa, o que é que você precisa aplicar nessa mesa para ela poder se mover? Uma força? Uma força. Então, você tem uma força associada aí. Então, quando você tem carga e movimento em um campo magnético, você tem uma força magnética. Certo? De novo, repara, ele vai fazer de novo esse experimento, certo? Né? Só que agora ele desligou a corrente, não está passando corrente, ele vai trocar a polaridade, ó. Ele vai trocar a polaridade, ó. Certo? Ele está trocando a polaridade. Trocar a polaridade é só mudar a posição dos fios, né? O que estava positivo fica negativo, o que estava negativo fica positivo. Trocou a polaridade, tá? E depois que ele toca a polaridade, ele tá aqui, o ímã tá do mesmo jeito, né? A corrente agora está passando nesse sentido, antes estava passando no sentido contrário, certo? E ele ligou. O que foi que aconteceu com o ferro? Ele se movimentou por um lado errado, né? O lado contrário, certo? Então, esse movimento ocorre sem ter toque. O que ele está sentindo? Está sentindo que tem uma corrente e tem um campo magnético. Então, quando você tem carga em movimento e campo magnético, você tem uma força magnética associada. Se você vir aqui trocar a polaridade do ímã, o que é que aconteceu? Trocou a polaridade do ímã, ligou. Né? Quando ele troca as duas polaridades, a força vai para o mesmo lado. Tá? Belezinha? Né? E aqui é o resumo da ópera, né? Quando a corrente está vindo para cá, o campo está vindo para cá, a força está vindo para cá. Então, você observa que os três são perpendiculares aqui, nesse caso. Nesse caso, os três são perpendiculares. Certo? A força é sempre perpendicular ao campo magnético e à velocidade. A força é sempre perpendicular ao campo magnético e à velocidade. E aqui é o mesmo jeito. Tá? Então, o que eu estou dizendo para vocês, né, que matematicamente, a força magnética, né, ela é o quê? A carga em movimento. Então, aqui QV, né, que é a carga, vezes a velocidade dessa carga, né? Aqui vai ter um produto vetorial ao campo magnético. Isso aqui é um produto vetorial, tá, pessoal? Então, a força magnética é igual a carga vezes a velocidade vetor B, tá? Ou que você pode escrever isso aqui como sendo F magnético, né? Faltou aqui o vetorzinho. Você pode escrever isso aqui como sendo módulo Q, módulo de V, módulo de B, seno do ângulo entre P e B, né? Obviamente, a direção da força você descobre pela regra da mão direita. Você aplica a regra da mão direita, né, e você descobre qual a direção da força. Tá? Mas, enfim, basicamente essa a definição de força magnética que a gente vai trabalhar, mas a gente também tem outra definição, né, que carga em movimento, ela é corrente, certo? Quem é corrente elétrica? É dQ, dt, certo? dQ, dt é corrente, tá? Só que fazendo isso de uma forma mais simples, a corrente é a carga sobre o tempo, da forma mais simples possível. Então, carga é igual a corrente vezes tempo. Velocidade é espaço dividido pelo tempo, né? Ou seja, daqui você tira, né, dessas duas expressões, você vai tirar o seguinte, que a força magnética, fazendo da forma mais simples possível, tá, pessoal? É a carga, a corrente vezes o tempo. A velocidade é espaço dividido por tempo.
vezes aqui ainda teria aqui um produto vetorial, mas isso aqui eu coloco já, né, que a gente está fazendo só em módulo, supondo que são perpendiculares, vezes B. Então, você cancela o T com T, então ficou I, espaço, corrente elétrica, espaço, certo? E B. Aí, na realidade, essa fórmula, né, esse espaço, a gente pode dizer que se X é igual a L, aí você pode dizer, então, que a força magnética simplesmente é igual a Bill, né, que é campo magnético, corrente elétrica e espaço. Então, aqui você teria o Bill, certo? De uma forma mais precisa, né, de uma forma mais magnífica, né, vamos dizer assim, então você vai ter a integral de I dl vetor B, tá? Então, essa daqui é a força magnética, como se obtém a força magnética quando você tem uma corrente elétrica e um campo magnético. Tranquilo, pessoal? Tranquilinho até aí? Sim, né? Ótimo. Bom, aí dando continuidade aqui à aula, né? Ao capítulo 28 aqui do Griffiths. Do Griffiths não, do Resnick, né? Foi mal. Sempre confundo os livros. Capítulo 27, capítulo 28. Aí ele vai falar de QVB, Q seno de θ, né? Aí depois ele vai falar dessa expressão aí. Aí ele vai falar de uma coisinha que é bem legal, que é a parte de simular um acelerador de partículas. Imagine que você tem uma carga, né, se movimentando no movimento circular, certo? Fazendo um movimento circular. Então, a carga, você está aqui, a carga se movimentando em um círculo, né? Fazendo esse movimento aqui circular, certo? Aí, quando a carga está fazendo esse movimento circular, obviamente, você tem uma força associada a essa carga, que toda partícula que está em movimento circular, você tem uma força associada a essa partícula chamada, uma força central, né? Obviamente, chamada força centrípeta, certo? Força centrípeta ou força centrífuga, tá? Você sempre tem esse tipo de coisa. Tem uma força que aponta para o centro, que tenta te puxar para o centro, né? E tem uma outra força que é associada a essa carga em movimento, porque como é uma carga em movimento, você tem uma carga em movimento, certo? Você tem carga em movimento, ou seja, você tem QV, né? Carga e velocidade, né? Se você coloca um campo magnético para controlar como é que está indo a posição dessa partícula, para onde ela está indo, o movimento dessa partícula, porque quando você coloca um campo magnético e você tem uma carga em movimento, ela desvia, certo? Se ela for carga positiva, ela desvia para um lado, se ela for carga negativa, ela desvia para o outro. Então, tem um desvio no movimento de uma carga em movimento quando entra no campo magnético, tá? A gente tem que lembrar disso. Por que há esse desvio? Porque se você tem carga magnética, a gente acabou de ver a experiênciazinha, se você tem carga magnética, não, carga em movimento em um campo magnético, você é uma força. Essa força provoca um desvio, certo? Então, se você tiver aqui um campo magnético, né? E esse campo, supondo que esse campo, ele não colocou aqui, bom, seja perpendicular a esse movimento, então se a carga vier para cá, né? E o campo estiver entrando, né, a carga aqui nesse ponto aqui, ela está assim, né? Sempre tangente à curva, né? A carga é sempre tangente à curva, a velocidade dela. A velocidade é sempre tangente. Então, se o campo está entrando, aqui suponha que o campo está entrando, né? Aí você vai fazer aqui, V vetor B. O V está vindo na tangente aqui e o B está entrando. Não, aqui está saindo, né? O B aqui está saindo. O B aqui está saindo. Então, aqui, V vetor B. Então, bota a mão direita em cima do V. Cadê? Deixa eu botar aqui. O V está para cá, nesse ponto aqui, esse ponto central aí, né? Ponto da ponta aqui, bem aqui. Suponha que seja esse ponto aqui, certo? A velocidade está para cá, né?
Aqui está aqui a velocidade. O campo, ou ele pode estar saindo ou estar entrando. No caso aqui ele está saindo, né? Que a pontinha é saindo. Entrando é o xzinho, né? Então o campo está assim. Aí você vem aqui, ó, bota a mão em cima da velocidade e arrasta para o campo. Então a força está para cima. Ou seja, a força, aqui nesse caso aqui, ela está contrária à força centrípeta, tá vendo? Ó? Certo? Então, quando esse sistema entrar em equilíbrio, para esse sistema estar em equilíbrio, estar em movimento circular uniforme, significa dizer que a força centrípeta é igual à força magnética. Ou seja, quem é a força centrípeta? É massa, velocidade ao quadrado, sobre o raio. Quem é a força magnética? Carga, velocidade, campo. Certo? Cancelam velocidade com velocidade. E daqui você tira, então, quem é a carga, quem é o campo, quem é a velocidade, quem é o raio. Ou seja, você tem uma relação mv sobre r igual a qb, né? Se você quiser saber a carga, você tem o resto das coisas, é mv, onde se vê aqui a velocidade, é igual a rb. E esse r é raio, né? Certo? Se você quiser saber o campo, tá? E assim por diante. Então, você tem como descobrir as outras variáveis a partir disso. Né? O interessante, por exemplo, é você descobrir quanto é o raio. Né? O raio é mv sobre qb. Né? Aí você pega, por exemplo, uma carga que é acelerada no acelerador de partícula lá, né? do LHS, eu acho que é LHS o nome, né? Qual seria o raio daquele acelerador, imaginando a carga que a gente tem, né? A velocidade que a gente tem, certo? Para poder você ter esse campo e uma massa da partícula, né? Então, quando a gente olha lá, nesse sistema, fazendo as contas aí por cima, né? Você vai ter que o raio de acelerador de partículas, acelerador de partículas, o LHC, tá aqui o nome, né? LHC. O maior acelerador do mundo, certo? Né? Então, o maior acelerador do mundo. O LHC fica no tubo circular, uma circunferência de 26,7 quilômetros de diâmetro e 7 metros, né, no subterrâneo. Tá aí, ó, como vocês podem ver aí, certo? Então, você tem um feixe é acelerado e passa a rodar na direção do anel, enquanto que outro feixe acelerado enrola na direção oposta e há um choque entre eles, aí formando as subpartículas, aí você estuda essas subpartículas, né? De forma estatística, obviamente. Certo? E o brasileiro? Acelerador de partículas brasileiro. Também tem, né? É o Sirius mesmo, exatamente. O raio. Tela proibida. Raio do acelerador de partículas brasileiro. Qual o raio que ele tem? Tá dizendo não? Ah, não. Aqui só tem projeto Sirius. Eu queria saber essa curiosidade. Aí tá aqui os parâmetros, né? Fator gama, fator beta, velocidade 10 elevado a 8. Velocidade da luz. Quase, né? 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Quase a velocidade da luz. Aqui é 10 elevado a 8. 3 vezes 10 elevado a 8. Quilômetros por segundo é a velocidade da luz, né? Acho que é essa. Se eu não me engano. É 10 elevado a 11 metros por segundo, que seria a velocidade da luz. Só botar aqui, só para desencargo de consciência, que pode ser que eu esteja enganado. 3 vezes
É 10 elevado a 8 mesmo, tá certo. 3 vezes 10, aqui estaria 3, 6, 8. Exatamente. 3 vezes 10 elevado a 8. Que é a velocidade da luz. Né? Aqui são os parâmetros. Aqui tem a circunferência, né? Certo? 500 metros. E assim por diante. Acelerador injetor. De luz síncrito. Só que isso aqui é 12 aceleradores de cada acelerador, né? Campo baixo. Legal, cara. Tinha visto ainda esses coisas, não. Bem legal. Bom, pessoal, então, como a gente pode ver, a gente tem condição de determinar, com essa equação básica aqui, certo? Qual o possível raio, né? Obviamente tem que levar em consideração algum outro parâmetro, mas qual é o possível raio para atingir uma determinada velocidade, certo? Que de uma partícula que é massiva, ou seja, tem alguma determinada massa, uma carga, né? E você tem que controlar isso com um determinado campo. Então, tudo isso aqui, obviamente, é equipamento e você tem como descobrir. E o raio você vai lá, faz o cálculozinho. Beleza? Bom, por isso é o que eu queria mostrar hoje. Aí fica aí as duas partes aí para vocês estudarem, que é a parte de circuito RC, né, e de força magnética. A força magnética a gente tem duas opções, que é a força magnética de carga e movimento e força magnética de corrente. Isso quando há campo magnético. Aí semana que vem a gente vai ver isso, força magnética entre fios, entre duas correntes, tá? Então, quando você tem duas correntes, duas cargas em movimento, também tem força elétrica envolvida. Aí a gente vai ver também a lei de Biot-Savart, que aí é uma lei experimental, que descobriu primeiro do que descobriu essa parte de força magnética, né? Primeiro descobriu a lei de Biot-Savart, né? E aí é que nem campo elétrico, né? Foi descoberto de uma forma, a partir da lei de Coulomb, força experimental, tá? Do mesmo jeito é feito em relação ao campo magnético, também é experimental. Belezinha? Bom, por hoje é só. Vou interromper aqui a gravação.